Muito obrigada, Sra. Ministra. E damos a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. 5 minutos. Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, não deixa de ser surpreendente. Nós temos um posicionamento muito claro, esta questão das alterações climáticas e esta questão da Agenda 2030 vir para cima da mesa. Uma das coisas que ainda não se falou ao final de 40 minutos de audição foi a construção em leito de cheias. Ou seja, é normal que chova em dezembro e é normal que faça calor no verão. O que não é normal é a falta de planeamento e de ordenamento de território que temos tido ao longo dos últimos anos. Portanto, continuarmos a empurrar tudo para cima das alterações climáticas não deixa de ser surpreendente. Para nós, essencialmente, estamos a falar de falta de planeamento e falta de ordenamento do território ao longo destes anos. Entretanto, Sra. Ministra, quando imediatamente a seguir às cheias o Chega questionou e foi claro no princípio de que os apoios iriam até aos 60%, não foi a Sra. Ministra, mas foi um membro do Governo, a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, que disse que nós sabíamos mais do que aquilo que ela na altura sabia, e veio-se a confirmar que eram os 60%. Agora, a questão dos 60% é que estamos a lidar com um princípio de igualdade, quando deveríamos estar a lidar com um princípio de equidade entre os municípios, porque 60% de 2 milhões de euros, que é o prejuízo da Amadora, não é a mesma coisa que 60% sobre os prejuízos de Louros, que ainda agora falou, e eu vou-lhe falar, aproveitando que está aqui outra autarca de Louros, eu vou falar também sou autarca de Louros, ou seja, 22 milhões de euros, só vão pagar 50% a um dos municípios mais afetados, o que significa que são 11 milhões de euros a sair do orçamento municipal. Sabe quanto é que é o orçamento municipal de Louros? 189 milhões. Agora, tirar de lá 11 milhões, mais 10 milhões que, entretanto, o Governo impactou para Louros para resolver a Jornada Mundial da Juventude, já vamos com 21 milhões de responsabilidade que Vossas Excelências colocam em cima do município. Tendo em conta que aquele município tem um mapa pessoal que consome 40% do orçamento, estamos a falar que atualmente 55% do orçamento municipal já foi. Agora, o que é que vai implicar isto? Vai implicar que nos próximos anos o que vai acontecer é que o Partido Socialista, que lá tem coligação com o Partido Social Democrata, estão os dois coligados, o que vão fazer lá em Louros é pedir empréstimos atrás de empréstimos e endividar o município para os próximos 20, 30 anos. Porque não há equidade na forma como estão a entregar os valores aos municípios. Porque não há planeamento. Uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer, Sra. Ministra, já ouvíamos desde o tempo, por exemplo, do Sr. Ministro Capolas Santos, que ele dizia que tinha lançado o cadastro dos territórios a nível nacional e de todo o mapa nacional. A informação que temos é que no processo de lentidão que está a ser feito o cadastro a nível nacional, vão demorar para aí mais uns 20 anos a descobrir a quem pertencem os territórios em Portugal, a quem pertence todo o terreno. O que significa que, em princípio, até para a questão de responsabilização, temos grande dificuldade em perceber como é que vamos aferir a responsabilidade de cada um, nomeadamente nos incêndios, se foi feita a limpeza, se não foi feita a limpeza. O que é que, a nível de coesão territorial e ordenamento do território, o seu Ministério tenciona fazer para apressar o Ministério da Agricultura com esta questão do cadastro? Porque isto não pode continuar sem percebermos se são 20, se são 30, se são 60% do território que está ou não está na mão do Estado. Depois, entretanto, a Sra. Ministra, na audição que tivemos acerca deste assunto, disse: temos forma de saber se os seguros pagaram ou não pagaram. E até lhe vou fazer chegar a fórmula. Ainda não fez chegar a fórmula. Portanto, eu gostaria de saber se já tem a fórmula para me entregar de como é que vamos rasgar o RGPD e saber, junto das entidades privadas, quem é que andou a pagar a quem. E como é que conseguimos controlar isto, o que é que foi feito, e agradeço que me diga. E a última pergunta que lhe deixo, para tentar cumprir o meu tempo, há aqui uma questão que é clara. Falou novamente nos 342 milhões. Mas, entretanto, não existe alteração daquilo que conhecemos da resolução do Conselho de Ministros que garantia 185 milhões. Já aqui foi perguntado hoje de onde é que vamos buscar o resto do dinheiro. Mas nestes prejuízos, acabou de dizer aqui algo que é interessante, que é quando diz aquilo que é áreas de intervenção da IP, a IP tem que resolver. Sr. Ministro, eu vou-lhe dar uma novidade. Existem, que não é novidade nenhuma, que sabe bem disto, existem vários municípios que foram obrigados a fazer intervenções em áreas da IP para resolver o problema da população de imediato. O dinheiro entrou lá. Olha, posso juntar aqui aos 55% de Louros, posso meter mais 1 milhão, que foi, por exemplo, para resolver a estrada para Bruxelas, que teve de ser paga, era da IP, e a senhora agora diz que tem que ser a IP a resolver. Então, e se a IP não resolver? Se a IP não pagar, quem é que vai pagar? É que, entretanto, o município já lá meteu o dinheiro. E os critérios da CCDR são muito vagos.
E a Sra. Presidente da CCDR, Lisboa e Val do Tejo, por exemplo, ainda tem tudo muito no ar do como é que vai fazer o pagamento disto tudo. Não acha que, passado este tempo todo, estamos praticamente a replicar aquilo que aconteceu em relação à Serra da Estrela e que, apesar de dizer que os apoios são de 6 meses depois, não acha que este processo está demasiado atrasado e que estamos, de forma injusta e de forma não equitativa, a beneficiar alguns municípios em detrimento de outros que foram severamente penalizados? Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno. Em relação à questão dos seguros, está previsto nos avisos o seguinte, e, portanto, quando há dinheiros públicos, a questão do RGPD não se coloca e, portanto, quando há verbas... E, portanto, se for ver ao aviso das empresas, está lá escrito o seguinte: é exigido ao beneficiário o relatório da avaliação dos danos apresentado por seguradora no caso da existência de seguro ou quando não exista seguro perito independente reconhecido. O contrato de seguro, quando exista, que preveja a cobertura de danos e prejuízos decorrentes da situação adversa, advendo no formulário de candidatura um campo de texto para explicar em caso de exclusões de seguro. O comprovativo de transferências bancárias recebidas e decorrentes de indemnizações ou doações pagas ao beneficiário. Aliás, fazemos isto desde 2017. A checklist do formulário de candidatura prevê a autorização por parte do beneficiário da consulta de dados pessoais nos termos do RGPD e só com base nisto é que tem apoios públicos. No caso dos avisos dos equipamentos e infraestruturas municipais, é exigido ao beneficiário relatório da peritagem efetuada pelas companhias de seguro quando aplicável, contratos de seguro que prevejam a cobertura de danos e prejuízos decorrentes a situações adversas quando aplicável, comprovativo das compensações indemnizatórias recebidas ou receber quando aplicável e no caso das intervenções, se forem objetos de pedido de apoio e não tenham indemnizações da Polo Seguros, é solicitada a declaração assinada pelo Presidente da Câmara a atestar esse facto. Portanto, aqui a questão dos seguros está coberta. No que toca à questão da equidade, foi por isso que nós colocamos taxas de apoio diferentes. E as taxas de apoio, a diferenciação das taxas de apoio tem a ver com o peso dos danos nas receitas próprias. O peso nas receitas próprias. E, portanto, isso permitiu-nos classificar os municípios no grupo dos 40%, está no aviso, é claro. Há municípios que só vão receber a taxa de 40%. Porquê? Porque os danos nas suas receitas próprias são muito baixos. Há municípios que estão numa posição intermédia e que terão a 50% e aplicámos a taxa média aos pequenos municípios, e aplicámos a taxa máxima aos pequenos municípios. Portanto, temos aqui o princípio da equidade e não o da igualdade, porque o da igualdade era tratar igual situações diferentes. No caso da IP, no caso da IP e no caso dos municípios se terem substituído às entidades. Os municípios substituíram-se às entidades, não foi só na limpeza das estradas, foi em limpeza em linhas de águas e, portanto, agora têm que acertar com essas entidades as contas e, portanto, e quero dizer aqui mais uma coisa, isto tem sido feito e no caso dos incêndios do verão passado, da Serra da Estrela, a taxa máxima de apoio que demos aos municípios foi de 50%. Foi um bocadinho mais, mas, portanto, só para dizer que este escalonamento das taxas de apoio não nos deixa aqui perturbados, porque nós estamos a falar de municípios que têm uma capacidade de gerar receita própria, não consideramos aqui as transferências do Estado, é de receita própria, incomparavelmente maior e, portanto, era a única maneira de fazermos equidade. Devo dizer que se não fossem as obras que têm sido feitas por estes municípios, nomeadamente aqueles da área metropolitana de Lisboa, obras que têm sido feitas, nós teríamos tido nas inundações de janeiro não só
danos materiais como severos danos humanos. E, portanto, estou absolutamente convencida que foi o trabalho que tem que continuar destas autarquias, trabalho que tem estado a ser feito na resiliência do território, que impediu que nós, para além dos danos materiais, não tivéssemos tido, aliás, tivemos, infelizmente, a perda de uma vida humana numa cave, de uma casa, mas foram essas intervenções que têm vindo a ser feitas que impediram maior perdas humanas, infelizmente. Muito obrigada. Sr. Presidente, muito rápido, não vou gastar sequer, creio que será 30 segundos. Sra. Ministra, eu creio que por lapso, certamente não foi por omissão, não me respondeu à questão do cadastro. E eu gostaria de saber o ponto de situação, porque do conhecimento que tenho, da forma como está a ser feito, possivelmente vai demorar mais 20 ou 30 anos a terminar. E queria de saber qual é o ponto de situação em relação ao cadastro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, portanto, 3 intervenções, até 6 minutos. Começo pela última questão do Sr. Deputado, que o que está previsto é que o cadastro termine em 2026, ou seja, nós temos neste momento uma estrutura que é o EBUPI, estamos a financiar balcões, não é da responsabilidade do Ministério da Coesão, como sabe, é do Ministério da Justiça, mas nós também apoiamos, o Ministério da Agricultura também se envolve, e, portanto, o que estamos a fazer, a maior dificuldade é capacitar os municípios para prestarem apoio à população. Essa é a maior dificuldade, estamos a financiar os balcões nos municípios, a financiar a contratação de pessoas e, portanto, o nosso prazo é de 2026. Mas eu concordo com o Sr. Deputado, é um prazo mesmo 2026, é um prazo demasiado longo quando nós queremos notificar pessoas porque não limpam o território. Mas é o prazo que está e é esse prazo que eu aqui também reporto.